Estamos começando mais um episódio da Expo Ecomcast, o seu podcast sobre o comércio eletrônico. E a gente está aqui em Blumenau, Santa Catarina, para mais uma super edição da Expo Ecom e mais uma vez gravando os episódios aqui em real time para você poder acompanhar tudo que está acontecendo não só na feira, mas também no setor. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, é o Nicolas. A gente vai falar um pouco de comércio eletrônico, um pouco de indústria, um pouco de digitalização e você é nosso convidado para ficar até o final. Nicolas, seja bem-vindo à Expo Ecomcast. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional e também da história da Híbrido aí, tão bonita no mercado. Perfeito, William. Novamente, obrigado, de estar falando aqui nos bastidores. Obrigado pelo convite de poder estar participando com vocês aqui do podcast. Obrigado por virem a Santa Catarina fazer o evento aqui em Blumenau, A Híbrido é catarinense, a gente tem 11 anos de mercado aqui no estado e fica muito contente quando a gente consegue trazer um evento desse tamanho, com esse ecossistema, para o nosso time, para os nossos clientes, para as pessoas que trabalham com e-commerce, Eu acho que esse mercado cresce tanto, o ecossistema cresce tanto, movimenta tanto, E ter vocês aqui é mostrar que a região é muito poderosa, é muito rica, A gente está em Blumenau, mas a gente fala de Itajaí, Balneário, Joinville, Jaraguá, Brusque, Então a gente tem aqui inúmeras cidades, Timbó, Indaial, enfim. Tem até uma música que você pode botar, que eu brinco, que a gente de vez em quando recebe o pessoal dos nossos parceiros, aqui, e tem a música que talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau. É mais ou menos aí que está a indústria. Você tropeça e você está numa cidade. Exato. E está numa indústria, está num potencial de mercado muito grande, Então, para a gente que tem 11 anos e basicamente metade dos nossos clientes são aqui do estado, já desenvolveu muita coisa bacana, já desenvolveu muita gente, muito gestor de e-commerce, a gente já desenvolveu muito analista, então ajudou o mercado a crescer. Ter vocês aqui é um prazer muito grande, tá? Muito obrigado mesmo novamente aí. Falando um pouquinho de mim, da Híbrido, Eu estou no mercado de e-commerce há mais ou menos uns 15 a 16 anos, Não vamos entregar a idade aqui, mas desde a Van, eu iniciei no e-commerce lá na Van, onde tive a oportunidade de gerenciar e coordenar o e-commerce naquele 2008, Era mais ou menos tudo mato. 2008 fazer e-commerce era um desafio, cara. Uma feira não era tanto desse tamanho. O e-commerce Brasil, não era assim grande, O e-commerce no Brasil estava se desenvolvendo muito forte, Então a gente teve muita coisa a crescer, a desenvolver, Posteriormente trabalhei na Lojas KD, que por muito tempo foi um dos, acho que o segundo, terceiro maior e-commerce de imóveis, online do Brasil. E aí em 2013, junto com alguns sócios, Juan, Rafa, Gamis, Felipe, a gente entendeu que o mercado precisava realmente, a gente poderia ajudar muito o mercado catarinense. Foi aí que a gente fundou a Híbrido, E desde então eu gerencio, coordeno toda a equipe de marketing comercial, parcerias, E temos crescido bastante, A gente tem hoje 74% a 80% dos nossos clientes são indústria, Seja atendendo a indústria no D2C, na venda dele direto para o consumidor final, seja vendendo o B2B, que é hoje o nosso principal chamariz, A tua camisa aqui está falando em B2B, que a gente está vendo esse movimento muito grande, Então, a gente está muito contente, muito feliz, de ter vocês aqui, de poder estar expondo aqui também, ter o nosso stand. Já tem muito lead passando, muito negócio acontecendo ali, e é bem bacana isso, cara. Muito bom, nós que agradecemos aí pela recepção. Blumenau, Santa Catarina, de forma geral, sempre nos recebe muito bem. E para nós é uma alegria muito grande estar aqui novamente em Blumenau. E já aproveitando, pegando o gancho até do teu uniforme, que fala de B2B, vamos falar um pouquinho dessa relação do B2B no e-commerce, os entraves, o que vocês têm feito para poder ajudar o empresário a destravar mesmo essa situação e acelerar a digitalização de suas empresas, porque de fato vender para o consumidor final é uma situação, vender entre empresas, o B2B, já é uma situação um pouco mais complexa. Conta um pouco para a gente aí da sua visão. Boa, perfeito. Isso se mistura um pouquinho com a nossa jornada como empresa, Quando a gente começou há 12 anos, a gente começou muito com o D2C, A indústria vendendo para o consumidor final, a indústria fazendo seu canal de venda próprio, Posteriormente a indústria entrando forte nos marketplaces, nos canais de venda terceiros, 1P, 3P, assim por diante, E a indústria ela vai ganhando uma autoridade aos poucos, Então, quando ela faz o D2C, ela está fazendo um experimento, porque não é o business, o core dela vender direto para o consumidor final, Ela está aprendendo muita coisa, ela está começando a entender como é que funciona a digitalização lá atrás, em 2010, 2011, no mato, como disseste. Ela está tirando ali com o facão os primeiros matos da frente, E isso é muito bom, Por mais que alguns projetos de indústrias cresceram muito, outros talvez nem tanto como a indústria gostaria, porque, lógico, tem os seus entraves, O e-commerce na indústria tem que ser enxergado
como um canal novo, um canal diferente, tem que ter seu tempo de maturidade, né? Algumas indústrias não conseguiram dar esse tempo, né? A gente vive num Brasil que a cada 3, 4 anos tem que se reinventar, tem crise, enfim, tem tudo que acontece, de né? 6 meses muda as regras do jogo. Exatamente, Então, o D2C para muitas indústrias, ele foi um momento de entender essa primeira digitalização, muitas continuam bem fortemente com o seu canal, muitas conseguiram fazer dos marketplaces seu aliado para fazer o D2C, né? A gente viu indústrias que hoje vendem só no marketplace, mas o B2B é o core da indústria, né? Então é onde a indústria cresceu, nasceu, né? E é onde ela vai prosperar por muito tempo, né? Então o trabalho da Híbrido hoje está sendo muito focado em utilizar esse entendimento de digital que já tem nas indústrias para levar para os setores-chave, o comercial, né? O setor de vendas, o marketing, o time realmente que está precisando digitalizar esses canais, essa forma de encontrar novos parceiros, novos leads, novos clientes, dar negócios na mão do representante, dar negócio na mão do time de vendas, né? Então, olhando para essa digitalização como um todo, né? Seja aquisição, né? Gerar novos canais, seja realmente colocar numa tecnologia, né? E aí a gente estava falando um pouquinho antes, né? O e-commerce, B2B, B2C, D2C dentro da indústria, ele tem que ter apoio de vários canais, né? de vários setores, né? Ele não é apenas o comercial, ele não é apenas o marketing, apenas o TI, né? Ele é composto, né, por um grupo que possa fornecer trabalho para o e-commerce para que ele tenha também no final do dia um break-even, pagar as contas, né? Então, a gente tem visto muito esse dia a dia, né, do B2B crescendo dentro das indústrias. Tem até um relatório aqui, vou falar alguns dados em alguns momentos, tá? Mas a ideia realmente é que a gente fortaleça o canal, não só tecnologicamente, mas que gere performance de venda para a indústria, né? E você tem, assim, bem na sua memória um case, uma experiência aí de sucesso, de implementação, né, do e-commerce no B2B, assim, para compartilhar? Pode falar o nome de empresa, se tiver autorizado. Tem. A gente trabalha com algumas indústrias, né? E eu acho que, estava falando de Brasil, o agro no Brasil é enorme, a gente tem um trabalho muito bacana com a BASF, né? Acho que a maior indústria química do mundo. No Brasil, o nosso case com eles é o Conecta AG. Ele é um marketplace B2B para o agro, né? Então, é bem específico para ver como o e-commerce consegue... as tecnologias que a gente tem, é só olhar aqui para trás, a gente tem muita coisa boa aqui, muito stand, muita tecnologia bacana. O e-commerce consegue fornecer tecnologias para a digitalização desses canais, né? O marketplace da BASF, ele é um marketplace B2B, ou seja, você só entra logado, você só compra quantidade atacado, B2B, usando o distribuidor da BASF para chegar e fazer o last mile. Então, não... Tipo assim, eu sou o cliente, eu vou comprar da BASF direto dele, só que quem vai entregar é o distribuidor que é parceiro. Exatamente. Então, isso é muito bom porque a indústria ela tem esse canal na mão. A indústria tem N distribuidores na mão, né? Não só no agro, em vários, né? E a maioria dos ruídos que acontecem no B2B geralmente acontece aí, né? Na hora do vendedor, do distribuidor, do lojista. Às vezes o conflito justamente nasce nessa situação. Exato. E aí a imposição depois de não querer fazer o digital na empresa é por causa muito disso. E a indústria, quando ela traz o seu canal atual de venda, que é o distribuidor, para dentro de um projeto, tá todo mundo ganhando, não tem conflito de canal. Claro que até explicar, entender, cada distribuidor recebe de uma forma, mas se eu estou digitalizando aquele distribuidor, eu estou levando para ele um pedido para ele atender, eu estou ganhando como indústria, ele está ganhando como distribuidor, enfim, a roda gira e todo mundo ganha, né? A gente tem, eu acho que hoje, 4 a 5, né, marketplaces B2B. Né? Da Alquímica também é outro, né? Kimber, então tem alguns que a gente está, e muita gente olhando para isso, porque a indústria começa a enxergar que eu tenho a marca, que é algumas indústrias, a gente está falando de 100 anos, né? Aqui você vai ver muita indústria de 100 anos aqui no estado. Eu tenho um distribuidor, tenho um canal, começo a ter o entendimento de digitalização, porque talvez testou algumas coisas em algum momento, por que não, né? Levar esse distribuidor para isso, né? Uma coisa que eu gosto muito do case da BASF é as formas de pagamento, né? Algumas saem do convencional. Eu não sei se você conhece o barter, mas o barter hoje é responsável por 30% das negociações B2B no Brasil, na indústria. Você faz a compra através da saca de soja, da saca do café, não deve ser fácil, né? Porque o café vai lá, vai e volta. É todo dia, né? Exato. Toda hora tá aumentando. Então, esse meio de pagamento veio para o digital. Legal. Digitalizamos o meio de pagamento que o agro usa muito para, né, um marketplace B2B. Afinal de contas, digitalização é isso, né? Você pegar a experiência do físico, entender como funciona e transportar isso, né? Transformar isso no digital, com as suas esferas, né? Igual o meio de pagamento é usado saca de café, então tem que vender por saca de café, né? É isso aí. Eu fazer as objeções, que poderia ser uma objeção, se tornar um facilitador para o cliente, né? Para o cliente B2B,
cliente B2C, enfim, né? Porque você tem tecnologia para isso, você tem muita gente crescendo no mercado, né? A gente já vê muita ferramenta de crédito no B2B para colocar com as plataformas que a gente desenvolve, Shopify, Vertex, Adobe, assim por diante, né? Então, o crédito, que às vezes é uma dor para o B2B vender a crédito, já tem ferramenta digitalizando dessa forma, assumindo parte com AI, com formas de entender se eu posso dar crédito ou não para aquele cliente, para aquele CNPJ, entende? Então, é das objeções que nascem muitas ferramentas boas, né? Então, a gente vê que o mercado da indústria B2B, ele está só começando a digitalizar com força, né? Não à toa a gente vê as principais ferramentas e plataformas direcionando seu mercado para isso, né? A gente teve Vertex Day recentemente. Pode falar. Teve Vertex Day recentemente, teve um ambiente só de B2B. A gente vê a Adobe lançando, né, produtos para B2B, Shopify vindo forte B2B. GoDeep, uma ferramenta muito boa de mercado, forte no B2B do Edu, né? Então, a gente tem muita gente crescendo nesse mercado. Né? Muito bom. E você tem essa visão também em relação, assim, a maioria que tem uma objeção em relação à digitalização, lógico, primeiro em partes pode ser porque de fato é complexo, uma operação não muito simples, você tem que desenhar muito bem isso, e também porque o empresário muitas vezes já começa pela tecnologia, sem um planejamento, sem um escopo, sem fazer uma estruturação de projeto de fato para que aquilo dê certo. Cara, acho que você pegou bem no viés, sabe? Quando a gente começa, implanta tecnologia, eu estava com o pessoal de tecnologias que a gente implanta, em alguns momentos eu tiro o crachá e digo, calma, daqui a pouco a gente traz a tecnologia para ele, né? Porque ele precisa sentir a necessidade da tecnologia, especialmente no B2B, tá? Tem um cliente nosso hoje que ele vende produtos cereais, fitness, né? Então tá muito em alta, né? E a gente começou um trabalho com ele de lead generation. Peraí, vamos gerar lead, vamos gerar um problema para tu trazer a tecnologia. Travou o comercial. O fitness está crescendo, né? Acho que até é dica para quem quiser. Eu tô com vontade de botar um e-commerce de fitness, porque está crescendo muito. Porque tem muita demanda. Muita demanda, né? A gente tem alguns clientes de fitness, então vê o crescimento deles, né? E até às vezes tem cliente que compara o crescimento dele com o de fitness. Não tá fácil, mudou muito o estilo de vida do brasileiro, né? E aí a gente conseguiu travar com a geração de lead. Aí ele viu, opa, perfeito, isso planejado, né? A gente já estava analisando uma tecnologia e conseguiu acelerar a entrada da tecnologia que vai gerar um autosserviço, porque tem produtos, tem tipo de vendas que você não precisa do representante todo dia batendo na porta, levando mala. Cara, eu fui fazer rota, eu falo bastante, se quiser interromper, fica à vontade. Eu fui fazer rota com um cliente de cervejaria nosso, em Curitiba, faz uns 2 anos. A vida do representante é um desafio. Eu peguei um pior dia, uma sexta-feira com chuva pra caramba. Ele foi nas adegas, não é uma adega bonita, adega de bairro, né, que se chama, nos bares, para vender o produto, né? Chega lá, tá fechado, tem grade, tem pessoas dormindo na rua, né? Então não é fácil, né? Ele dá no show em N reuniões, né? Então, quando começa a digitalizar, as pessoas começam a usar, né? Na mesma rota, a gente chegou para um senhor dono do bar. Ele disse, como é que está a venda, como é que está comprando o produto nosso? Não, eu compro pelo aplicativo. Na verdade, não sou eu que compro. Eu uso aqui só para ver meme no WhatsApp. A minha filha compra para mim no aplicativo de vocês. Eu passo pedido para ela entra lá e compra para mim. Pronto. A cerveja é a mesma o tempo todo, né? Não muda, né? Não muda. Tem que trazer inovação. A não ser que não marca aí. Produto novo, levar, lógico, material de gôndola, né? Então, esse é um trabalho legal, né? A gente vê o BIS da Ambev cresceu muito no B2B através disso. A gente acompanha esse projeto desde o parceiro Ambev lá atrás, então tomou um mercado enorme, a gente vê a Unilever, vê as grandes indústrias atuando fortemente nisso, né? São produtos que vendem, né? Sim. Rotina, dia a dia, não precisa tirar o representante, pelo contrário, o representante ele ganha um incentivo na comissão dele se ele dá onboarding no aplicativo, no site, assim por diante desse cliente, porque o custo desse representante também bate no custo da indústria. Falando na questão do representante, né? Como que vocês lidam nessa situação assim para poder mostrar pro cara isso aqui não é para tirar o teu emprego, não é para tirar a tua renda, pelo contrário, é para potencializar o que você está fazendo. É isso aí. Qual que é a abordagem que vocês lidam? Cara, a gente sempre começa um papo com a indústria, deixando claro para ela que o representante vai ser peça-chave. Aquele negócio, não, eu quero digitalizar minha indústria porque eu quero mandar meus representantes tudo embora, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Porque existem vários perfis de clientes dentro de uma indústria. Você não vai botar um key account para comprar no site sozinho.
o Key Account vai ter o consultor de vendas, vai ter alguém indo até lá. Você não vai botar um cliente seu que compra muito ou fazer um lançamento específico de um produto sem levar, sem apresentar, entende? Agora o Brasil é um continente, cara. O Brasil é uma cauda longa. Qualquer segmento que tu pegar tem uma imensidão de clientes, né? Esse cara que a gente estava falando, a gente fala de 400 mil pontos de venda, ele atende 12. Olha o mercado que tem, olha o mercado que eu posso gerar para esse representante através da digitalização, através de potencializar o serviço dele com o aplicativo, com o website, com o WhatsApp, né? O nosso relatório mostrou que 42% das vendas B2B hoje no Brasil são via WhatsApp. Então, como é que eu digitalizo o WhatsApp? Como é que eu faço esse canal ser eficiente, né? Isso para o representante é ótimo, é ganho de eficiência, ganho de escala, potencializa o trabalho dele, né? Ele continua sendo o ativo principal de relacionamento, ele continua sendo um ativo importante dentro da conta, né? E o modelo de representante no Brasil está mudando aos poucos, né? A gente vê os representantes já, muitos se aposentando, né? E passando essa representada para filhos, né? Para nova geração. A nova geração está digitalizada, cara. O cliente está digitalizado. Ele não quer saber de pegar um carro e ir lá para Curitiba, pegar a chuva, bater na porta, tá fechado, correr do cachorro, né? Ele quer resolver a vida no WhatsApp, né? Abrir a conta, talvez ainda tenha esse caminho. Sim. Alguns não, já abrem direto. Aí, cada indústria tem seu modelo de negócio, né? Tem sua regra, se é geolocalização que a conta é do representante ou não, se ela vai levar para o televendas, né? Mas no nosso modelo, a gente sempre traz para a indústria, vamos usar esse representante para ser nosso potencializador também do negócio, né? E aí sim, faz palestras com eles, né? Cria documentações, cria modelos para eles se sentirem bem. O próprio representante muitas vezes tira o pedido dentro da plataforma para o cliente, né? Então vai lá e faz o pedido, faz a recompra. Então é facilitar o dia dele, digitalizar e mostrar para ele que tem potencial para ele também se atualizar. Então, e aí, desculpa, falei que eu falo bastante, né? A gente já vê representantes que não são os representantes exclusivos de marcas, que muitas marcas, na outra marca eu consigo tirar pelo aplicativo, vocês ainda não têm? Então, ele está começando a indagar a indústria e facilitar o dia a dia. Não essa marca não, porque essa marca não está evoluindo. Não está evoluindo, é isso aí. No mercado. Exatamente. E é natural essa cobrança, que bom que ela exista, né? Porque isso força também o próprio empresário, que às vezes a gente tem que fazer meia culpa, né? A gente educou mal, porque às vezes eu quero digitalizar a minha indústria. Para quê? Para eliminar o vendedor da minha empresa. E não é assim, né? A gente tem que utilizar a tecnologia justamente para potencializar e, na medida do possível, fazer todo mundo crescer que tá junto com a gente. E essa questão de dropship, que não, o dropshipping, ele é um B2B, que é um empresário que vende, que está comprando de um outro fornecedor. Como você vê isso? Tende a crescer para os próximos anos? Já está consolidado? Não existe mais margem para crescimento? Como vocês lidam com o drop dentro da Boa. A gente trabalha pouco, tá? Não é um segmento que a gente, na verdade, acho que a gente pouco atuou, né? Então até um conhecimento um pouco mais raso, mais limitado, mas é entender realmente como a gente consegue fazer esse dropshipping virar mais um potencializador para a própria indústria, né? Canais novos, né? Fazer realmente com que eles consigam trazer o seu conhecimento, porque o dropshipping muita gente está digitalizado mais que a indústria, né? Então trazer esse conhecimento de digitalização para acelerar também junto com a indústria nesse canal, né? Mas realmente é algo que a gente não atuou muito nesses anos, né? E tem atuado mais realmente com a indústria no B2B e no D2C, né? Não, bacana. E para a gente fechar aí, uma última pergunta saideira. Em relação... Já? Para a conversa é boa, né? Pode deixar de ficar o evento inteiro batendo papo. Não. Mas em relação a dados, né? A gente hoje tem recebe muitos dados através das plataformas, das tecnologias. Como que as indústrias estão utilizando esses dados para poder entender o comportamento do consumidor, do lojista, e fazer um trabalho de marketing, um trabalho de vendas? Quais tecnologias que vocês estão utilizando? Como você vê essa questão dos dados, né, do tratamento dos dados? Não, nem estou falando aqui de LGPD, mas assim, é de entender mesmo esses números, né, do que a gente passa ali dentro da empresa e transformar isso em estratégias para o negócio. Cara, ao meu ver, de verdade, a indústria ainda não está usando como deveria. Acho que é uma boa... Algumas, lógico, né? A gente já vê algumas mais digitalizadas, já entendendo, né? Mas é muito comum a gente entrar nos dados da indústria, sei lá, o meu nome, @contato.com, só para ter um exemplo, né? Então, o dado em si, ele não está nem higienizado, né? Ele não está nem organizado dentro de um cadastro da indústria, né? Então, e tem muita coisa. A indústria sabe tudo.
sell-in, sell-out, a indústria tem muito conhecimento, né? Ela consegue absorver, ela consegue entender tudo, como está essa venda, né, no seu consumidor, ela consegue extrair isso como um todo, né? Incrível que pareça, a gente acaba levando dados para eles que eles ainda nem imaginam que poderiam ter, né? Seja de marketplace, seja da própria plataforma, né? Então, é uma forma que a gente vê que eles ainda não estão explorando esse potencial, tá? E a indústria que explora, ela começa a entender e fazer suas ações, né? Então, um dado que a gente trouxe aqui rápido do pagamento no agro, né? A BASF entendeu que esse é um dado que é forte e trouxe isso para a digitalização, né? O conhecimento do seu cliente, né? Os dados do seu cliente, processo LGPD, né? Tá todo mundo bem organizado já para isso, né? Como é que eu uso isso? Como é que eu entendo o perfil de compra desse cliente? Como é que eu faço para tornar um dado que eu tenho aqui dentro no B2B para fazer um perfil de compra recorrente? Para usar isso para avisar ele que o produto que ele quer, o que ele comprou há um tempo atrás, provavelmente já está acabando na gôndola dele, né? Trazer dados especialmente para o lojista pequeno da indústria é algo com potencial muito forte. Porque você começa a vender para ele através dos dados que você sabe que ele tem, mas ele nem está analisando ainda. Nem o próprio cara que está gerando o comportamento não sabe que tem. Não sabe. E ele às vezes vai, acabou o meu produto X porque algum cliente veio e pediu, ele nem imaginava. Então, se a gente usar esse dado, usar isso que está dentro da indústria para provocar ele, né, tendo um canal, digitalizado o canal, provocar ele para vender mais, né, vai ser um dos próximos grandes ganhos aí, né? Então, a indústria tem que olhar para isso, né, tem que entender, né? Tem que trazer analistas de dados para dentro de casa, né? Às vezes, cara, tu falou ferramentas, né? Tem indústria que nem o Analytics está abrindo direito. Google Analytics free, gratuito, básico. O gestor comercial, eu dou aula, né? Dei aula em algumas turmas aqui de gestão comercial, eles ainda não conheciam o Google Analytics. Então, por que a gente vai lá naquela ferramenta, enfim, né? Eu acho que eu queria ferramentas fantásticas. Não adianta querer ir com a Ferrari se eu não estou conseguindo dirigir não Fusca, né? Precisa aprender o Exato, o gestor comercial precisa entender o Google Analytics, ver as regiões que mais acessam do produto dele, ver quais produtos por região acessa, para ver se ele está com uma... Não precisa nem ter o e-commerce. O site institucional, bem tagueado, vai te dar dado pra caramba. Como gestor comercial, se olhar ali, tipo de produto, que página no Analytics, por tipo de região, você já vai ter um dado que talvez você nem imaginasse que você tinha. Verdade. E é um dado simples, gratuito, né, que está à disposição, né? Então, a indústria tem que começar a entender isso, mas às vezes eu vejo que a indústria ela começa por um projeto de dados gigante. Mirabolante. Uma ferramenta enorme, uma Ferrari, como dissesse, né? E ela ainda tem muita coisa para fazer, sabe? É um pouco do nosso perfil. Vamos começar com aquilo que a gente tem, que a gente pode. E aí a gente vai crescendo. Então é isso que a gente gosta de trazer para eles, né? Lógico, né, William? A gente atende diversas indústrias. Tem uma alemã como desse tamanho, claro que estão bem maduros na questão de dados, né? Mas a média para a SMB, para aquela que está crescendo, tem bons desafios aí para trabalhar, com toda certeza. E até as grandes, tá? Já falei com uma indústria muito grande que estava... não é como é que é um banco de dados, é um bando de dados, né? Então, para ser um banco, faltava bastante. É um bando mesmo. Exatamente. Essa foi legal para a gente poder encerrar. Muito bom. É isso aí. Bom, quero agradecer mais uma vez pela tua participação, né? Foi um bate-papo muito gostoso aqui. Perfeito. De fato, a gente poderia estender ele aqui por muito tempo. Tenho certeza que o pessoal ali de casa conseguiu ver bastante aí, entender bastante, né, sobre o que a gente falou. E deixa um convite, faz uma última fala pessoal aí, poder conhecer vocês, o trabalho, redes sociais. Legal, site. Boa. Eu vou deixar não só um convite para acessar o híbrido.com.br, mas para consumir o nosso relatório da indústria no B2B, sabe? Nosso site, lógico, tem lá nossos serviços, tudo, né? Mas a gente tem muito esse desafio de auxiliar o mercado a evangelizar, né? A mostrar o que está acontecendo, passar para o mercado como um todo. Então, entra no nosso site, né? Tem lá o relatório, ou nas nossas redes sociais, ou também precisa deixar um link em algum lugar, não sei como é que está a edição aqui, mas vamos mostrar esse relatório para a indústria, pouco do que eu falei aqui desses dados estão aqui dentro desse relatório, e participar do próximo do ano que vem também, que no começo do ano a gente começa a coletar de novo as informações, né? Então, a gente quer muito fazer com que a informação do B2B chegue na indústria. Se ela entender que é o momento de começar a fazer um canal, né, a gente pode ajudar com certeza, e todo esse mercado aqui que vocês reuniram pode ajudar bastante também. O site é híbrido.com.br. híbrido.com.br. Facinho, para vocês poderem entrar aí e estar junto com a gente. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês até o final. Agradecer também a participação do Nicolas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube para a gente poder estar junto. Novos episódios todo domingo às 11 horas da manhã. Te agradeço aí a participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!